E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Dani e agora eu vou falar um pouco mais sobre algumas propriedades que aparecem quando a gente trabalha com binomiais e que fica mais simples de enxergar quando a gente trabalha com o triângulo de Pascal, certo? Então, aqui o que eu fiz foi eu escrevi uma parte, né, do triângulo de Pascal com os binomiais, então 0, 0, 1 e por aí vai, e coloquei também a representação numérica desses binomiais, certo? Então 2 1 e por aí vai. Bom, uma das propriedades mais clássicas que a gente tem para trabalhar é que quando a gente faz a soma da linha toda do triângulo, né? Então aqui o 1 somar 1 com 1, depois 2 e 3, 3 e 1, fazendo todas essas somas, a gente chega em valores que são sempre 2 elevado a alguma coisa. Para ser mais específico ainda, é sempre 2 elevado a o número da linha que a gente está trabalhando. Então aqui, certo? Eu tinha a linha 2, que os termos são 2, 1, 2 e 1, certo? Essa soma aqui dá 4, que é 2 ao quadrado. Então, na linha 2, que é identificada pelo número de cima que a gente tem do binomial, se eu somar todos esses termos, eu tenho 2 ao quadrado. Então, na linha 3 aqui, né, que a gente fica fácil de saber, porque está o 3 aqui em cima de todos os binomiais, é 2 a terceira, e aí esses números aqui estão identificados, pelo menos esses cálculos aqui, né, estão identificados aqui. Então, 3, 3 e 1, isso aqui realmente dá 8, que é o 2 a terceira. Então a gente consegue criar a formulinha, né, de que a soma da linha, da enésima linha, para ser mais específico, é sempre 2 elevado a n. Isso acontece porque a gente tem a linha zero lá em cima. Né? Se não tivesse essa linha zero, essa conta não funcionaria tão bem. Bom, tá, mas o que isso ajuda ou como é que isso aparece? Normalmente os exercícios, eles não aparecem direto e pedem uma linha completa para a gente falar qual é a soma. Mas eles pedem normalmente algo como isso aqui, que eu estou mostrando agora, que é parte da linha. Então aqui vocês estão vendo que ele está pegando a soma, né, do 8 escolhe 1 até o 8 escolhe 7. Então o que aconteceu? Não está fazendo a linha completa, porque a linha completa sempre começa no alguma coisa zero, certo? Coluna zero, e o último termo é sempre igual ao termo da linha. Então aqui é o 4 4, aqui é o 3 3, o 2 2 e por aí vai. Então aqui a gente não tem o 8 escolhe zero e não tem o 8 escolhe 8. Essa soma aqui eu vou chamar de x enquanto isso para a gente conseguir perceber e entender mais fácil o que está acontecendo. Então, se a gente fosse somar a linha 8 completa, eu iria do 8 0, certo? E embora até o 8 8, como eu fiz em todos eles aqui em cima. E isso a gente sabe pela formulinha que vai dar 2 elevado à oitava. Só que o primeiro e o último termo a gente não tem, então a gente não pode colocar. Mas é interessante olhar usando esse triângulo aqui que o primeiro e o último termo é sempre 1, certo? Dá para ver? Se eu voltar aqui um pouquinho, dá para ver que até o primeiro aqui, que é o repetido e o que é zero, é sempre 1. Então a primeira coluna e a última é sempre todos de uns. Então o 8 0 é 1 e o 8 8 é 1. Sabendo disso, que essa soma dá 2, a gente pode passar para o outro lado subtraindo, né, aqui o que dá a resposta final para a gente, porque o x era exatamente o meinho que a gente queria descobrir para cá, concorda? Então, essa é uma das maneiras de que os exercícios cobram esse tipo de propriedade. Outro que não aparece muito, mas é uma propriedade interessante que o livro colocou, é que aí esse exemplo é exatamente um exemplo do livro, ele pede o somatório de j variando de 11 até 21, sendo, né, essa aqui a conta que a gente vai somar. Primeiro, isso aqui é o símbolo de somatório, que a gente tem que variar o j, que é a letra que ele deu aqui, começa no 11, que é a informação que ele coloca sempre embaixo da letra grega aqui, né, o signo, e o 21 é onde a gente termina. Então a gente tem que fazer o escolhe 21, da linha 21, 11, 12, blá blá blá, vai indo, né? 13, 14, tá, não sei o que, até 20, 21, para poder terminar no 21 que está aqui, certo? Então,
a gente conseguiu traduzir essa conta aqui, que é um pouco esquisita, né? Olhando, se não está acostumado, é meio estranho, para isso aqui tudo. Então, a gente está indo do 11, da coluna 11, até a coluna 21. Tá, mas como é que eu faço isso? Porque tem um monte de binomiais aí no meio, né? Que eu não sei calcular, ou eu teria que calcular na mão. Como é que faz? Uma coisa interessante para ver é que, se, voltando aqui em cima, a gente parar para ver, sempre a gente tem um elemento a mais na linha do que o número da linha. Como assim? A linha 0 tem um elemento. A linha 1 tem dois elementos. A linha 2 tem três elementos. E assim vai. A linha 3 tem 4, a linha 4 tem 5 e vai embora. Então, todas as linhas ímpares vão ter um número par de elementos, certo? Que é o que a gente consegue ver na linha 1 com 2 e na linha 3 com 4 elementos. Então, se esse exercício está pedindo para a gente calcular a linha 21, eu sei que a linha 21 tem 22 elementos. E se a gente está indo do 11 até o final, até o 21, eu tenho exatamente metade dos elementos da linha. Certo? Isso faz sentido? Talvez contar do 11 ao 21 fique estranho, mas se a gente for do 0 ao 10, fica mais fácil perceber que a gente tem 11. Então, do 11 ao 21 são os outros 11. Tá, mas o que isso ajuda? Voltando aqui no triângulo com os números substituídos, a gente pode ver que ele é sempre simétrico no meio. Como assim? Aqui, nesses dois elementos, se eu pegar a simetria aqui exatamente no meio, eu tenho um 1 para a direita e um 1 para a esquerda. Aqui, na nossa linha 3, se eu pegar e dividir exatamente no meio, eu tenho um 3 e um 1 para um lado e 3 e 1 para o outro. Essa simetria também acontece nas linhas com números pares, né? A linha de número par, só que ele é simétrico a partir do termo central. Então aqui eu tenho o 6 e para a direita do 6 eu tenho 4 e 1, para a esquerda do 6 eu tenho 4 e 1. Aqui também eu tenho o 2, para a direita do 2 eu tenho 1 e para a esquerda do 2 eu tenho número 1. Então, sempre o triângulo é simétrico. E aí a gente só precisa saber se ele está dividindo na metade sem pegar nenhum número ou usando algum termo como centro. Nesse caso, como a gente tem uma linha de número ímpar, certo? A linha 21, a gente tem um total par de elementos, então a gente vai dividir eles exatamente ao meio sem precisar do termo central. Ou seja, se eu estou somando aqui do 11 para frente, eu estou pegando exatamente metade da linha. E se eu estou pegando metade da linha, eu vou ter metade do valor total da linha, já que eu sei que a linha é interassimétrica. Então, a linha toda seria 2 elevado a 21. Só que eu não estou pegando a linha toda, eu estou pegando somente metade. Por isso que eu vou dividir por 2 o 2 elevado a 21, o que dá 2 elevado a 20. Tudo bem? Então, isso são formas e alguns detalhes que a gente consegue usar para resolver contas que não sejam tão simples quanto só pegar a linha toda. Então, a gente consegue tirar alguns elementos específicos ou tirar metade da linha. Isso, né, por causa da simetria e do jeito que foi criado o exercício. Não é sempre que eu pegar metade dos elementos vai ser metade do valor da soma, mas aqui é porque a gente pegou exatamente a metade simétrica ali da linha específica. Tudo bem? Então, gente, era isso que eu tinha para comentar sobre essa propriedade específica, né, da soma das linhas do triângulo de Pascal e do binomial. Eu espero que tenha ficado claro e eu fico por aqui. Até mais!